Bom dia a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Alguns podem não estar, né? Nós somos seres humanos, nós temos dias ruins também, né? O importante é não desistir, é pensar que o dia de amanhã pode ser melhor do que hoje. Porque o dia de amanhã quem faz é a gente. A gente pode fazer ele ser bom, como a gente pode fazer ele ser ruim. Então, vamos pensar que o dia de amanhã pode ser melhor, porque ele realmente vai ser melhor. Então, hoje nós vamos estudar na disciplina de ciências, na aula de ciências, o conteúdo Fenômenos Naturais no Brasil e suas principais causas. Sou José Leandro e estarei com vocês na aula de hoje. Então, os objetivos da aula de hoje é compreender o conceito de fenômenos naturais e quais desses ocorrem no Brasil. Então, fazer uma análise das causas e consequências e buscar associação das vivências individuais de cada um. Então, os nossos tópicos são esses. O que são fenômenos naturais? Eles são eventos que ocorrem na natureza por razões naturais. Por exemplo, digamos que eles não dependem da ação humana. Eles podem ser intensificados com a ação humana, mas eles não dependem da ação humana. Eles existem até antes da existência humana. A gente vê vulcões, raios, secas, tempestades, são fenômenos naturais da natureza. Então, quais são eles? Terremotos, tsunamis, vulcanismos, enchentes, incêndios florestais, tempestades, secos, furacões e tornados. Bem, são muitos, né? Tem mais do que esses. E esses fenômenos naturais, nem todos eles ocorrem no Brasil. Por exemplo, terremoto. Terremoto é um abalo sísmico de grandes proporções, né? No Brasil, a gente não tem terremoto. A gente tem tremores de terra, a gente tem pequenos sismos, mas terremoto em si, não. Vulcão, a gente também não tem vulcão no Brasil, né? Já outros, tem alguns que são bem corriqueiros ao nosso dia a dia. Tempestades, né? Tempestades é um fenômeno natural, geralmente associado a fortes ventos, a chuvas torrenciais, a raios, granizo. A gente vê, por exemplo, nessa imagem 1 aí, raios. Então, quando a gente vê aquelas chuvas fortes com trovoadas, com raios, né, granizo, eu tenho certeza também que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de presenciar uma chuva de granizo, fortes ventos. Então, alguns deles, os danos são grandes. Geralmente, as tempestades causam grandes danos. Nesse próximo tópico, raios é uma consequência das tempestades. Então, os raios, eles ocorrem quando há uma diferença na carga elétrica da nuvem e do chão. A nuvem, por ela estar em atrito, ela cria uma carga geralmente negativa, e o solo, por estar em uma carga positiva, acaba tendo a descarga elétrica, o raio. Então, de todo o planeta, o Brasil é o país onde mais se cai raio. São cerca de 80 milhões por ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente vê um caso clássico aí nessa imagem 1, de alguns animais que se acolheram embaixo das árvores num dia de chuva. Então, o que é que aconteceu? As árvores, por elas estarem mais altas que o solo, elas têm a probabilidade maior de cair raios nela. Então, aí caiu um raio nessas árvores e acabou matando esses animais, como vocês veem nas fotos. Então, é uma árvore, um edifício, uma casa, também pode cair um raio. A probabilidade é bem maior do que no chão. Então, por isso que nas residências, em edifícios altos, a gente vai ver esse camaradinho aqui, ó, dessa última foto, que é o para-raio. Então, o para-raio ele serve para conduzir, para que esse raio ele não cause danos àquele local que caiu o raio. Então, tornados. Apesar da gente imaginar que o Brasil não tem tornados, o Brasil é um dos países que mais propícios à formação de tornados. Ele perde apenas para os Estados Unidos e a Argentina, pois o país faz parte do corredor de tornados da América do Sul. Então, por exemplo, no dia 30 de setembro de 1991, em Itu, São Paulo, foi o maior tornado que já ocorreu aqui no Brasil. Então, foi um tornado com danos estimados em F3 e F4, que não foi documentado pela mídia, né? Em 1991, a mídia ainda era menos é, era menor do que hoje, a gente não tinha a quantidade de aparatos como a gente tem hoje, né? Então não foi documentado pela mídia, mas devastou a cidade de Itu, derrubando um ônibus, né? Como vocês veem aí na imagem, tá? A força desse tornado virou esse ônibus. Então era um tornado grande.
e ele arremessou veículos, destruiu mais de 2.000 casas, matou 16 pessoas e feriu outras 350. Então, esse foi o maior tornado que já teve no Brasil. Ele é mais comum ali na região sudeste, sul e centro-oeste, mas também pode ocorrer no nordeste, como já aconteceu em uma cidade da Paraíba. Então, enchentes é um problema extremamente corriqueiro, extremamente comum ao cotidiano de muitas pessoas, né? Segundo estimativas, ao menos 8 milhões de pessoas convivem diariamente com a ameaça de enchentes. Então, eu trouxe três imagens. A primeira é para vocês verem que enchentes ele é um fenômeno natural, né? Então, por exemplo, aí vocês vão ver o rio. Então, o rio, quando ele enche, essa água ela ocupa um espaço que geralmente é a várzea. Então, naturalmente, quando ele enche, ele ocupa uma área, que é a área de várzea, é a área que o rio inunda quando ele está no período de cheia. Então, as pessoas que constroem a casa aí, elas vão, como é que eu posso dizer? Elas vão ter uma alta probabilidade de ter sua casa inundada. Por quê? Porque ali é naturalmente a área que a água vai estar, que a água vai quando o rio enche. Na última imagem aí, em preto e branco, vai ser uma grande cheia do rio Capibaribe, em Recife. Então, em 1975, Recife teve uma grande enchente que inundou parte da cidade. Então, naturalmente, essas áreas próximas a rio, elas vão ser inundadas no período de cheia. Bom, por isso que não é ideal construir casa nesses locais. Mas enchentes, elas só ocorrem em grandes cidades ou em próximas a rio. E a gente vai ver Bodocó, por exemplo, uma cidade no sertão. Então, a cidade ela teve uma grande enchente e várias casas foram inundadas e perdidas, né? Então, é um fenômeno natural e como a maioria dos fenômenos naturais, eles são imprevisíveis. A gente pode até ter uma probabilidade de saber quando pode ocorrer, mas probabilidade ela pode ser, como também não pode ser. Então, incêndios florestais, né, em causas naturais, iniciam a partir de raios, quando o raio cai no chão, ele cria uma chama, e essa chama que causa incêndio, reações fermentativas exotérmicas, ou seja, decomposição de folhas, de fezes, ela esquenta. Isso ali é a fermentação das bactérias. Aquele processo ali de decomposição, ele gera calor e pode gerar uma chama. Então, essa chama pode iniciar um incêndio, né? Raios solares, quando eles são concentrados a partir de minerais das rochas, elas podem refletir e criar uma chama ali. Pequenos cacos de vidro, lente, entre outras causas naturais, né, que podem provocar um incêndio. A gente, nessas três imagens, tem incêndios no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. Então, são incêndios esses, no caso, criminosos, né, que não são naturais. Então, tem uma diferença, né, que é em relação ao foco. Então, esses que a mídia está divulgando ultimamente são incêndios criminosos, às vezes com intenção, às vezes não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e nunca tentar apagar um fogo sozinho. Então, secas, né? Secas ou estiagem é um fenômeno climático causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica, a chuva, né, numa determinada região por um período de tempo muito grande. Pode ser também a má distribuição dessa chuva, né, vai caracterizar a seca. A gente tem aí na primeira imagem um panorama da seca, né, que é a morte de animais. Na imagem 2, a diferença de uma área no período de seca no período de chuvas. E na imagem 3 é um município do Ceará que mesmo no período aí das secas, ela consegue se manter verde por causa da irrigação. Então, nós podemos conviver com a seca, né, ainda tendo verde, a partir de irrigação, de poços. Então, aí são questões de estratégia de conviver com a seca. Eliminar a gente não vai eliminar, porque a seca é um fenômeno natural. Então, considerações finais. Os fenômenos naturais, eles são ocasionados por fatores naturais, porém eles podem ser intensificados pela ação humana. Por isso que a gente tem que repensar muitos dos nossos hábitos. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. Agradeço imensamente e qualquer dúvida podem me procurar e respondam a atividade que a gente vai disponibilizar, certo? Novamente, obrigado e tenham um bom dia.